Olá para todos, estamos aqui em mais uma semana dos nossos vídeos de biologia do pré-vestibular social e hoje nós vamos fazer uma introdução a um assunto muito importante que é o tema a reprodução humana. Para falarmos sobre a reprodução humana, vale a pena fazermos inicialmente uma diferenciação entre reprodução assexuada, na qual um único progenitor vai estar envolvido com esse processo reprodutivo. Alguns exemplos é o brotamento, a regeneração, a partenogênese, que acontece, por exemplo, nas abelhas, que está vinculada ao fato de que ovos não são fertilizados formando os machos e quando há fertilização formam-se as fêmeas. Esses exemplos vão ser melhor detalhados, serão melhores detalhados com o seu mediador e com o material do nosso pré-vestibular. E a reprodução sexuada, que nos interessa mais, é quando ocorre a formação de uma célula ovo ou zigoto que é formada, originada pela união de um espermatozoide e um óvulo. Então, uma célula haploide N e um óvulo também haploide N unem-se para gerar uma célula que vai dar prosseguimento ao desenvolvimento do novo indivíduo, que vai ser diploide ou 2N. Ocorre na maior parte dos animais e, evidentemente, a espécie humana. Muito importante a gente também destacar que quando ocorre a reprodução sexuada, existe uma maior variabilidade genética, aumenta-se a variabilidade genética. E a gametogênese, a formação dos gametas, pode ser dividida em dois tipos: a espermatogênese, que acontece com os indivíduos do sexo masculino, e a ovogênese, que ocorre com a espécie, com indivíduos, melhor dizendo, do sexo feminino. Importante também a gente destacar, essas imagens aqui diferenciam a espermatogênese da ovogênese, que no sexo masculino, as fases de formação dos gametas no estágio embrionário e no estágio adulto são diferenciados. Outra coisa importante é que na gametogênese, para que a gametogênese ocorra, é fundamental que ocorram divisões celulares, que são as mitoses e as meioses. Isso também vale a pena destacar, que as meioses conferem também uma maior diversidade genética, Então a reprodução sexuada ela aumenta a variabilidade genética devido ao encontro de um patrimônio genético proveniente do pai e um patrimônio genético originário da mãe. E além disso, importante também reforçar, é que as meioses elas produzem uma maior variabilidade genética por diversos aspectos, dentre eles o chamado crossing over, que a gente vai discutir em outras aulas, mas apenas para a gente perceber que a variabilidade genética é ampliada no processo de reprodução sexuada. Isso também vai repercutir nos processos de evolução de seleção natural. Também a gente pode discutir nas futuras aulas, mas que o seu mediador, o seu tutor de biologia pode também detalhar isso melhor. Então, por meio de mitoses e meioses, nós vamos gerar, a partir de células germinativas embrionárias, 2N, células haploides, espermatozoides e óvulos, sendo que ocorre uma série de divisões, 2 mitoses e 2 meioses. Estão vendo aqui as setinhas em verde e amarelo, reproduzindo ou sinalizando, apontando as mitoses e as meioses, e células específicas vão sendo formadas, espermatogônicos, os espermatócitos, os ovócitos de primários ou secundários, por meio das meioses ou das mitoses. Importante também destacar que das espermátides produz-se os espermatozoides devido a um processo de diferenciação celular. Esse destaque vocês podem perceber aqui, como é que se forma um flagelo, uma concentração de mitocôndrias que ocorre nessa região para permitir que o espermatozoide nade, faça o seu processo natatório, entre aspas, por batimento dos seus flagelos. Importante também a gente destacar que cada espermátide vai gerar um espermatozoide capaz de fazer a fecundação.
No caso, ou a fertilização, que é o encontro, né, a união do espermatozoide haplóide com o óvulo também haplóide para formar o zigoto diploide. E no caso da ovogênese, ocorre a formação do ovócito secundário a partir da primeira divisão meótica. A segunda divisão meótica vai formar os que nós chamamos de ovótide e formam-se o que nós chamamos de corpúsculos polares. Né? Esses corpúsculos polares eles vão ser degenerados, eles vão ser degradados, tendo no final apenas a formação de um óvulo, também chamado de ovo, que vai ser liberado na trompa de Falópio, né, ou nas trompas de Falópio do sistema reprodutor feminino, onde vai ocorrer a fertilização. Este esquema é uma visão geral da gametogênese na espécie humana. Maior detalhamento vocês vão encontrar no nosso material e com uma ajuda específica dos seus mediadores. Bom, vale a pena aqui também a gente mostrar para vocês uma diferenciação entre os sistemas reprodutores masculino e feminino. A importância do sistema reprodutor masculino, né, um dos principais objetivos é produzir o sêmen. O sêmen onde contém os espermatozoides que vão fazer essa fecundação. O sêmen é o produto, a gente podemos dizer assim, do sistema reprodutor masculino, é o objetivo final, entre aspas, a produção do sêmen do sistema reprodutor masculino. Onde são feitos esses espermatozoides? Nos testículos. E importante ressaltar também que a testosterona é responsável pelo processo de espermatogênese, de formação dos espermatozoides, e também pelas características sexuais secundárias, distribuição de pelos pelo rosto, a barba, o timbre de voz, desenvolvimento muscular. Então, as características sexuais secundárias no homem originário da ação da testosterona. Então, vale a pena também mencionar que no sêmen, aproximadamente 5% do sêmen é composto por espermatozoides. O resto do sêmen contém no sêmen fluidos importantes para quê? Para a correção da acidez, né? Neutralização da acidez no sistema reprodutor feminino, quando o sêmen é lançado dentro do sistema reprodutor feminino no processo reprodutivo, para a lubrificação da uretra. Então, o sêmen é um conjunto, é formado por um conjunto de fluidos, e dentro do sêmen, há também os espermatozoides. Então, existem as estruturas como as vesículas seminais, a glândula prostática, a glândula bulbo-uretral, né? Bulbo-uretral, melhor dizendo, que vão produzir fluidos que vão permitir a viabilidade do espermatozoide para fazer a fecundação. Então, os espermatozoides são liberados na uretra, né, através do canal deferente, e posteriormente esse espermatozoide é lançado no sistema reprodutor feminino e vai alcançar um local onde vai ocorrer a fecundação ou fertilização. Em geral, isso numa parte das chamadas trompas de Falópio. Então, por outro lado, mensalmente, um ovário ou outro, as mulheres possuem 2 ovários, elas liberam um óvulo. Na verdade, é um ovócito secundário, mas não vamos detalhar isso no momento. Um ovócito secundário, a gente pode generalizar chamar que é um óvulo, que pode ou não ser fecundado ou fertilizado dentro da trompa de Falópio. E aí, se isto acontecer, começa-se o desenvolvimento embrionário até o processo que nós chamamos de nidação, ou o processo caracterizado pela fixação do blastocisto, do início de desenvolvimento do embrião, no endométrio, onde ele vai se desenvolver. Então, essa é uma visão geral dos sistemas reprodutores masculino e feminino. E enquanto o sêmen é o produto do sistema reprodutor masculino, vale a pena destacar também, os órgãos sexuais femininos vão produzir os óvulos, né? Vão receber os espermatozoides e vão nutrir o embrião até o nascimento do bebê.
né? Então, e a fertilização, destacando novamente, ocorre no chamado oviduto ou na trompa de Falópio. Muitas das vezes se confunde, né, pode-se imaginar que a fecundação ocorre no endométrio. Não, ocorre nas trompas de Falópio. E aí a gente pode ter também diversos aspectos relacionados ao controle de natalidade. Existem ligaduras de trompa de Falópio, isso também está presente na nossa apostila e pode ser melhor detalhado pelo seu mediador do curso da nossa disciplina de biologia. Então essas duas figuras trazem recortes da visão posterior e visão frontal dos dois sistemas reprodutivos masculino e feminino. Sugiro que vocês parem o vídeo, leiam, vejam com atenção essas fotos, essas imagens, e junto com o material disponível, material didático da nossa apostila. Como último slide, né, o nosso vídeo tem que ter no máximo 15 minutos, vale a pena destacar também o ciclo, ou os ciclos ovariano e uterino. Todo mês, depois da puberdade, ou na puberdade, as meninas menstruam. E isso está relacionado a um controle hormonal muito complexo, que também está discutido no nosso material. Então, no ciclo ovariano, o objetivo é gerar um óvulo maduro e, em geral, né, o ciclo ovariano dura 28 dias, sendo que mas pode variar, tá? 30 dias às vezes, mas em geral, em média, são 28 dias esse ciclo ovariano, sendo que na metade desse ciclo ocorre a liberação do óvulo, que pode ou não ser fertilizado nas trompas de Falópio. Então, na primeira metade do ciclo, pelo menos um ovócito primário amadurece e é expelido pelo óvulo, até o óvulo ser expelido pelo ovário, melhor dizendo, tá? Estou corrigindo aqui. Então, o processo, vou reformular, o processo de liberação do óvulo pelo ovário é chamado de ovulação. Pode ocorrer que mais do que um ovócito, ou mais de um óvulo, é liberado e fecundado. Então, nós temos os gêmeos, formação de gêmeos bivitelinos, nem sempre são idênticos, porque os gêmeos idênticos são os que são formados, melhor dizendo, por um único óvulo, que se divide em dois. Aí nós temos os gêmeos univitelinos. Isso é um outro assunto que pode ser aprofundado. E na segunda metade do ciclo, as células no ovário vão desenvolver a função endócrina para permitir a formação do embrião e o desenvolvimento do bebê, da criança. Ou das crianças, se for nos gêmeos, né? Então, os gêmeos idênticos, por reformular também, são formados pela união de um óvulo com um espermatozoide. Quando nós temos mais de um óvulo sendo fecundado, nós temos gêmeos que são chamados, não são gêmeos idênticos, gêmeos bivitelinos. E se por acaso o óvulo não for fecundado, vai haver uma regressão hormonal, um controle hormonal e vai fazer com que um novo ciclo seja formado. Isso é controlado por um conjunto de hormônios, desde do controle do hipotálamo, que é uma região do cérebro, uma região cerebral envolvida com controle e regulação de sistemas fisiológicos. A complexidade é alta desse controle dos ciclos ovariano e uterino. Então, o hipotálamo vai fazer a liberação de hormônios que liberam, chamados hormônio liberador de gonadotrofinas, e vai estimular a hipófise. Então, o hipotálamo estimula a hipófise por meio de um hormônio liberador de gonadotrofinas, a liberar dois outros hormônios, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Os folículos ovarianos, um deles vai liberar o óvulo, vai fazer com que ocorra a ovulação, como está descrito aqui nesse segundo conjunto de imagens. Um folículo primário, ele vai crescendo, e um folículo maduro vai liberar o óvulo, que é um processo chamado, como nós chamamos, de ovulação, em geral na metade do ciclo. Se por acaso esse óvulo for fecundado, o corpo lúteo, que é o que é gerado da própria liberação do óvulo,
pelo ovário, vai gerar outros 2 hormônios, vai continuar a produção de outros 2 hormônios, que é a progesterona e o estrogênio, que vão permitir o desenvolvimento do bebê. Então, o hormônio luteinizante faz com que ocorra a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, por sua vez, ele vai gerar progesterona, que vai preparar o útero, o endométrio, que é um revestimento do útero, vai enriquecer esse endométrio com sangue, com nutrientes, para poder sustentar a fixação e o desenvolvimento do bebê. E o estrogênio, ele é também um hormônio ovariano, 2 hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona, são responsáveis tanto pelo desenvolvimento sexual secundário, das características sexuais secundárias das meninas, também distribuição de pelos, desenvolvimento de mama, o timbre de voz, e a progesterona vai permitir esse chamado espessamento do endométrio e a sua manutenção após a ovulação, para que, se ocorrer a fecundação ou fertilização, a criança possa se desenvolver. Se isto não ocorrer, o corpo lúteo vai ser degenerado, a progesterona vai cair, a sua produção, e aí vai ocorrer a fase menstrual. Então, nós temos aqui diversas fases: a fase menstrual, a fase proliferativa. Na metade do ciclo ocorre a ovulação, a fase secretora, a fase isquêmica e fase menstrual. Cada fase dessa é caracterizada por uma série de fatores e que podem ser também aprofundados com o estudo de vocês. Por exemplo, a fase pré-menstrual ou isquêmica está muito relacionada com a TPM, a tensão pré-menstrual. A fase menstrual é aquela clássica, dura de 3 a 7 dias, é quando ocorre o sangramento, na verdade a liberação de todo aquele aparato que foi desenvolvido, que foi preparado para ter a fixação e o desenvolvimento da célula ovo, do embrião, mas se isso não ocorrer, precisa ser expelido, volta-se um novo ciclo uterino, e aí ocorre o processo menstrual. Esse assunto, como mencionado, ele é muito complexo, é difícil detalhar tudo isso em apenas 15 minutos, nosso vídeo já está quase com 18, então o que eu sugiro é que vocês façam sempre aquelas atividades sugeridas, vão aos textos, usem o nosso vídeo como uma abertura do tema, leiam o texto da apostila, visitem a plataforma quando ela estiver disponível, que vão ter ali informações extras sobre o tema, tentem resolver as atividades e os exercícios da apostila e tirem dúvidas com os seus mediadores. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.